Boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos. Nesses dias que nós estamos vivendo, o nosso grande objetivo é não deixar de cultuar a igreja, não deixar de adorar o Senhor como povo, não deixar de estarmos juntos, celebrando o Deus da nossa vida. E nós queremos convidar você e pedir a você que chame a sua família, que reúna os seus em torno da tela, em torno da mesa. É um tempo de nós adorarmos ao Senhor juntos como igreja. E não poderíamos deixar de fazê-lo. Estamos sendo treinados por Deus, estamos reaprendendo, estamos nos reunindo. Então a boa notícia é que hoje, nós do lado de cá, você do outro lado, somos igreja reunida para adorar, para declarar, para celebrar as grandezas do Deus da nossa vida. Então, seja bem-vindo a esse prazeroso, a esse maravilhoso momento em que nós vamos adorar ao Senhor juntos. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nele habita o Eterno e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Deus, nós te adoramos essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui, podendo adorar ao Senhor junto com a sua igreja, pelo privilégio que cada casa, cada família, cada irmão tem conosco nesse momento de nos reunirmos em torno do seu nome. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Ao seu nome, a honra que nenhum outro nome é digno de receber. Porque o salmista diz que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza. O Senhor está presente na nossa adversidade. Por isso, Senhor, nós, como igreja, celebramos o seu nome e declaramos: Santo é o Senhor nosso Deus. O Senhor diz: eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei louvado na terra. É isso que fazemos essa noite: exaltar ao Senhor e louvar ao seu nome. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, e diante dessa luta, diante dessa praga, diante desse inimigo que se levantou, nós sabemos que o único lugar que encontramos refúgio, que encontramos força e respostas é diante do Senhor. Ó Deus, é o único lugar, ó Pai, onde que podemos, ó Deus, descansar e ficar calmos e tranquilos em Teu colo e em Teus braços, ó Pai. Ó Deus, como filhos, ó Pai, necessitamos, ó Deus, do Teu colo, necessitamos do Teu abraço, necessitamos do Teu afago, Senhor. Oh Deus, fala os nossos corações essa noite. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o Teu falar, Deus. Diante de todas as circunstâncias, ó Pai, nós queremos adorar o Senhor, porque nós te amamos, ó Deus. Nós te amamos, Pai. Oh,
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja um louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as tuas mãos para mim, Adore, igreja. eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, Só Ele, só Ele. quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quem pode livrar como o Senhor? Como o Senhor, Ele é poderoso para me guardar. pra me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Pra me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, Se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor
suas mãos para mim e me deu a vitória. Diante de tudo que nós cantamos e proclamamos essa noite, nós desejamos muito que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alcance, que o Senhor nos transforme. A palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura, quando ela fala de igrejas, ela conta a história de muitas igrejas. Há várias igrejas citadas nas Escrituras: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, as 7 igrejas do Apocalipse, não é? Ainda há igrejas em Jerusalém, em Antioquia, na Quencreia, a Cencreia, a igreja em Corinto, a igreja em Roma, a igreja em Antioquia, a igreja em vários lugares descritos nas Escrituras. A igreja na casa dos irmãos, a igreja que se reúne na casa de fulano, a igreja que se reúne na casa de outro irmão. E Paulo vem saudando essa igreja, cumprimentando essas igrejas. E por que a Bíblia cita essas igrejas? Nós temos entendido que Deus não deu uma missão para a igreja. Deus deu uma igreja para a missão. A igreja está inserida no grande propósito missional de Deus. E ela tem uma vocação missional, ela tem um chamado. E esses são dias, e nós sabemos, de muitas dificuldades, de muitas batalhas. Esses são dias em que o coração de muitas pessoas está atribulado, o coração de muita gente está preocupado, há muitos corações precisando de uma palavra. E nós entendemos que esses corações incluem o coração da igreja. Queridos, a humanidade, ela passa e tem passado por grandes desafios ao longo da sua existência. Eu tive o cuidado de dar uma olhada em alguns dados. E nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, mas essa não é a primeira luta ou a primeira ameaça de extinção pela qual passa a humanidade, vamos dizer assim. Uma gripe russa, em 1889 a 1890, matou 1,5 milhão de pessoas. A gripe espanhola, em 1918, 1919, matou 100 milhões de pessoas. A gripe asiática, de 57 e 58, matou 2 milhões de pessoas. A gripe de Hong Kong, 68 e 69, matou 3 milhões de pessoas. Lembrando que a gripe espanhola matou inclusive um presidente do Brasil. 5º presidente do Brasil morreu vítima da gripe espanhola, que na verdade não nasceu na Espanha, a gripe espanhola. Ela foi levada pelos americanos para o fronte de batalha na Primeira Guerra, mas ninguém divulgou, e os espanhóis é que divulgaram, e por isso esse nome foi dado gripe espanhola. Então o presidente eleito chamava-se Rodrigues Alves. Ele faleceu por causa, o presidente brasileiro, não eleito, mas o presidente do Brasil, faleceu por causa da gripe chamada gripe espanhola. A gripe de Hong Kong, eu disse, matou 3 milhões de pessoas entre 68 e 69. A gripe suína, um subtipo do H1N1, matou 17 mil pessoas em 2009 a 2010. E a gripe aviária, a H5N1, que a gente ouviu dizer também, que matou cerca de 300 pessoas. As 2 guerras mundiais, juntas, mataram cerca de 100 milhões de pessoas. Cerca de 20 milhões na primeira, 80 milhões na segunda, cerca de. A Inquisição matou entre 50 a 68 milhões de pessoas durante a sua existência. Para você ver que não é a primeira vez que a humanidade passa por uma tentativa de extinção. Uma tentativa de extirpar, de acabar com tudo.
E o nosso coração, o meu e o seu coração, o coração da nossa casa, é um coração que se preocupa com isso. Mas, em meio a todas essas pandemias, em meio a todo esse caos, em meio a tudo isso, e quando eu citei as igrejas, algumas delas descritas na Bíblia, Jerusalém, Antioquia, Cencreia, Corinto, as igrejas da Galácia, Éfeso, as 7 igrejas, que está incluída entre as 7 igrejas do Apocalipse, todas as igrejas, Paulo escreve aos santos em Roma, e todos os irmãos, todas as igrejas, sejam elas num templo, numa casa, como nós estamos hoje, citadas nas Escrituras, são igrejas de Deus. E quando nós lemos Mateus 16, Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja está edificada sobre Cristo. E em meio a todas essas tentativas de extermínio da humanidade, vamos dizer assim, em meio a todas essas pandemias, viroses, guerras, tudo isso que a humanidade tem enfrentado como ameaça à sua existência, há algo plantado por Deus no meio da humanidade que não pode ser extirpado. Porque a grande questão que fica no meio de todas essas situações é: qual é a resposta? Onde está a resposta? E os especialistas se desdobram, os especialistas estudam, se esforçam, reúnem-se nos seus gabinetes, nos seus laboratórios, nos seus campos de experimento, e tudo que os especialistas desejam é encontrar uma saída. Mas em meio a tudo isso, há alguém que tem a resposta. Talvez você esteja se perguntando: pastor, fala onde está a resposta. Eu vou ligar para o meu prefeito, eu vou mandar um zap para o meu deputado, eu vou ligar para minha mãe, para o meu pai, que eu não estou podendo abraçar agora, e vou mandar uma mensagem dizendo onde está a solução. Jesus é a solução. Sabe quem tem a resposta? Você tem a resposta, porque você é a igreja. A resposta está conosco, nós trazemos a resposta conosco. Jesus é a resposta. Nós temos, a igreja tem a resposta. Por que a igreja tem a resposta? Porque a igreja foi plantada como algo indestrutível no meio daquilo que pode ser destruído. A igreja foi plantada como algo, como um organismo que não pode ser ameaçado, ou pode até ser ameaçado, mas não pode ser destruído por nenhuma pandemia. A igreja é um organismo que nenhum vírus pode destruí-lo. A igreja é um organismo que nenhum levante do inimigo, a igreja é um organismo que nenhuma pandemia, epidemia, nada pode destruir a igreja. E quando eu falo de igreja, eu falo de mim, e eu falo de você também. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de nós. Por isso que havia igreja em todos os lugares, em Antioquia e em todos os lugares. E se a igreja tem a resposta, como deve se portar e como deve pensar a igreja? Porque desde o triste dia em que Caim matou seu irmão, a perseguição iniciou-se sobre a terra. Porque a igreja também sofreu perseguição. Eu sei que muitos irmãos estão construindo, e eu gosto de pensar isso, só pensar, um relato apocalíptico. Tem muita gente achando que nós já estamos vivendo a grande tribulação. A grande tribulação, ela vai incluir uma terrível perseguição à igreja. Mateus 24, Lucas 21, a gente vai aprender sobre isso. E muita gente acha que é uma perseguição, que já é o fim. Então eu quero construir um entendimento para nós essa noite, de que a igreja é um organismo que não pode ser destruído. Você em Cristo é indestrutível. Se você disser mais um crente não pode morrer, depende. Ninguém morre 2 vezes. Se você já morreu para o mundo, você não morre de novo. E a igreja e a perseguição iniciou quando Caim mata seu irmão. Claro que do ponto de vista espiritual, as coisas são anteriores ao Éden ainda. Remontando ao tempo em que Satanás desejou ser igual a Deus. A igreja vive
19, 20 séculos de perseguição. A perseguição nunca se afastou da igreja. Certamente os irmãos que viveram as primeiras ondas de perseguição, que varreram a história eclesiástica, eles entendiam, e eles nos dizem, o testemunho deles nos dizem que ser perseguido faz parte da vida normal da igreja. Por que isso, queridos? Porque nós começamos a construir, alguns de nós, uma teoria da conspiração, de que estamos sendo perseguidos, de que estamos sendo massacrados. Não, todos estão sofrendo, todos, e a igreja não vai ficar imune a isso. O que a igreja precisa entender e se levantar é como a resposta de Deus para esse tempo. Em todos os tempos em que a humanidade viveu crises, a igreja foi um lugar onde a resposta sempre esteve. O caos do mundo não é o caos da igreja. Ao contrário, quanto mais o mundo piora, quanto mais o mundo entra no caos, mais a igreja é chamada a viver um tempo glorioso em Deus. Por 300 anos, no Império Romano, a igreja sofreu ondas de perseguições das mais terríveis. Até 313, quando Constantino a declara religião oficial do Império. Os primeiros dias de sofrimento foram esporádicos em um lugar, em outro. Mas depois do ano 64, quando Roma é incendiada, Nero usa os cristãos, usa a igreja como bode expiatório dessa tragédia, e Nero começa a perseguir a igreja. E essa opressão, ela se espalha por todo o império. Cristãos foram torturados, cristãos foram queimados, cristãos tiveram suas peles arrancadas, cristãos eram levados ao Coliseu, e a perseguição alcançou a igreja. A história diz que Nero iluminou Roma com cristãos incendiados em estacas por toda a cidade, e a cidade foi iluminada, enquanto Nero, no alto de um lugar, tocava uma harpa e cantava, enquanto cristãos eram incendiados. A perseguição alcançou todos os lugares. Se você observar, muitos textos do Novo Testamento foram escritos em prisão. A prisão produziu para nós textos, reflexões, direcionamentos, e o Espírito inspirou homens em momentos de prisão. A igreja primitiva sofreu períodos repetidos de perseguição. Tertuliano, um escritor, um historiador dos tempos do Império, escreveu: se o rio Tigre chega às paredes, se o rio Nilo não cobre os campos, se o céu não se move, ou se a terra o faz, se há fome, se há praga, o brado é rápido, os cristãos aos leões. Foi isso que escreveu Tertuliano. Em 250, a mais violenta perseguição já enfrentada pela igreja, o imperador determinou que todos os cristãos, cidadãos cristãos, fossem sacrificados ou fizessem sacrifícios aos deuses romanos. A quem fizesse sacrifício aos deuses romanos, era-lhes entregado um certificado. Aqueles que não o faziam, eles eram executados, condenados, presos. Diocleciano, em 303, assume o Império Romano, e ele decreta o fim de todas as igrejas. O fim, para você que está com a síndrome do fim, eu queria te contar isso. Diocleciano decretou o fim de todas as igrejas, a destruição de todas as igrejas, o confisco de todos os livros cristãos, a demissão de todos os cristãos do exército, do governo, e a prisão do clero cristão. Durante esse mesmo período, Eusébio, em sua história eclesiástica, conta o caso de muitos cristãos e cidades cristãs que foram arrasadas na Ásia Menor. Tanto que essa foi chamada de a grande e última e grande perseguição, a mais sangrenta que Diocleciano comandou contra a igreja. Kenneth Latourette, um historiador, ele diz que o período entre o ano 500 e o ano de 1500 depois de Cristo são chamados de os 1000 anos da incerteza.
tamanha a perseguição que sofreu a igreja nesse período. O cristianismo havia acabado de alcançar a Europa ao final do primeiro milênio, quando começou algo a agitar uma igreja institucionalizada, com sede em Roma. Em vários lugares, pessoas insatisfeitas com a religião do império, oficialmente estabelecida, começaram a buscar uma nova espiritualidade. Nós vamos chamar isso de reforma protestante, ou o nascedouro da reforma protestante. E no século XII, os valdenses foram perseguidos e excomungados. Em 1415, John Huss foi morto na fogueira. Huss significa ganso. E quando foi morto na fogueira, Huss disse: hoje vocês matam o ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne, o qual vocês não poderão matar. E por poucos anos, do cálculo de Huss, Lutero é levantado por Deus. Savonarola foi martirizado em 1498. No início do século XVI, a reforma de Lutero começou um movimento de renovação espiritual que tornaria novamente a perseguição e o martírio uma parte comum do preço de compromisso espiritual. A palavra testemunho em Atos 24, quando fala da grande tribulação, é a palavra traduzida por martírio. É a palavra traduzida por martírio, porque só pode testemunhar aquele que se torna um mártir de Cristo, aquele que morre para o mundo, para as suas paixões, para as suas vontades e entrega a sua vida a Cristo. 40 anos depois que Lutero fixa suas 95 teses na porta da igreja em Wittenberg, John Foxe publica o Livro dos Mártires. Queridos, foi uma das publicações mais influentes na Inglaterra por 200 anos. E entre 1558 a 1600, dizia-se que todas as casas tinham uma versão autorizada da Bíblia e um exemplar dessa maravilhosa obra, o Livro dos Mártires de John Foxe. Foxe disse e documentou que cristãos haviam sido perseguidos, mortos, por causa da sua crença ao longo dos anos como precursores da reforma. Wycliffe, Huss, Jerônimo de Praga, Tyndale, John Roper, Hadley, Latimer, Cranmer. É uma grande lista que mostra o preço que muitos pagaram por serem cristãos, por causa da sua fé naqueles tempos tumultuados. Na Europa continental, os anabatistas, nossos antecessores, tiveram seus próprios mártires, sofreram 25 anos de severa perseguição. Na Inglaterra, os cristãos puritanos tiveram que deixar seu país no século XVII, em busca de liberdade religiosa, e migraram para a América. Os anglo-saxões construíram a América e eram cristãos fugindo da perseguição. Na França, na noite de São Bartolomeu, no mês de agosto, 10.000 cristãos protestantes foram mortos em apenas uma noite. Vários fatores contribuíram para isso. Sabe, nós estamos falando de uma igreja que foi prensada, de uma igreja que foi pressionada, de uma igreja que foi convidada pela perseguição a testemunhar a sua fé e contar sobre o Cristo em quem ela acreditava. Sabe, hoje, por pouco nós nos sentimos perseguidos. Nos sentimos perseguidos por causa da posição política de alguém. Nos sentimos perseguidos por causa da ideologia de alguém. Nos sentimos perseguidos porque um novo vírus, uma nova gripe, começou a invadir os lugares, as pessoas, as casas, os contextos. Esse não é um tempo de perseguição para a igreja, é uma oportunidade de nos levantarmos como igreja. Não é tempo de chorar, é tempo de testemunhar. A dor desses irmãos nos deu como herança um belo, um maravilhoso, um lindo testemunho, construído de maneira sobrenatural.
Queridos, Deus nos escolheu. Deus te escolheu. Sabe, para concluir, C.S. Lewis, quando ele fala sobre as virtudes teologais da fé cristã, eu queria tomar emprestado os conceitos de Lewis para ministrar algo ao nosso coração como igreja. 3 virtudes para a igreja testemunhar. 3 virtudes para nós entendermos e vivermos como igreja em um tempo difícil. E nós não estamos ainda no tempo mais difícil. Desculpe. Talvez o pior tempo ainda esteja por vir. Se é que os nossos irmãos não passaram por esse tempo. Se é que os nossos irmãos não viveram esse tempo. Por que, pastor, que os nossos irmãos podem ter vivido esse tempo? Por que pode ter havido um tempo pior? Queridos, primeira característica ou a primeira virtude de uma igreja para testemunhar em um tempo de dificuldade é a fé. O que é a fé? Hebreus diz, ora, a fé é a certeza do que haveremos de receber, o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos alcançaram um bom testemunho. E ele começa a dizer que pela fé o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. E ele começa a fazer uma lista desses heróis da fé. E ele cita Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício excelente. Ele cita Enoque, e ele começa a citar Noé, e ele vai citando Abraão, Jacó, e ele vai fazendo a sua lista de heróis. E no meio de todos esses heróis, ele cita alguns homens que para nós seriam literalmente homens desterrados da fé. Para nós seriam homens que não teriam fé. Sabe por quê, queridos? Nós estamos construindo, entenda, isso me preocupa, uma teologia escapista. Nós queremos fugir do lugar onde fomos plantados, nós queremos fugir da nossa identidade, nós queremos fugir do chamado que Deus estabeleceu a nós como igreja. E ele diz assim, olha, que mais exemplos eu darei? Quantos exemplos darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram justiça, receberam cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Aleluia! Extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram o seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e tortura, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados, maltratados, caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos da terra. Pessoas das quais o mundo não foi digno. O mundo não era digno. A fé proporcionou isso. Porque a fé é um fundamento. A fé é aquilo que nos sustenta como igreja. A fé fala sobre o que estamos firmados, sobre o que estamos alicerçados. Paulo diz em Romanos, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Paulo também diz, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, debaixo do controle da lei. Porque a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. 2 Coríntios 5, 7, porque andamos por fé e não por vista. 1
1 Timóteo 3,9, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Efésios 3,12, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. A fé diz respeito ao nosso passado. Por isso que na lista, quando fala de fé, o autor aos Hebreus fala dos nossos irmãos e do testemunho da fé desses irmãos. A fé é o nosso fundamento, porque nós estamos aqui por causa de uma fé que foi construída, estabelecida, que nos alicerça e nos fundamenta. A fé diz respeito ao nosso passado como igreja. A fé diz respeito ao passado, e porque nós olhamos para a nossa estrutura de fé, construída pelos nossos pais, pelos pais da igreja, a estrutura de fé sobre a qual nós estamos fundamentados, a palavra de Deus. Essa é uma virtude de uma igreja que permanece em meio às suas grandes batalhas. Segunda virtude de uma igreja que pode testemunhar e que pode viver a sua fé em tempos difíceis e não se vitimizar em meio a tudo que vive, é a esperança. Nós pensamos que esperança tem a ver com o futuro. Não. Eu queria dizer que a esperança tem a ver com o nosso presente. Por que a esperança tem a ver com o nosso presente? Porque a esperança fala do dia de hoje. A esperança fala daquilo que nos impulsiona hoje. A esperança fala daquilo que nos sustenta hoje. A esperança enche o nosso coração hoje. A esperança nos faz vislumbrar o amanhã, mas nós olhamos o amanhã a partir de hoje. A esperança hoje, ela constrói em nós uma paixão, um combustível para nós continuarmos caminhando para o amanhã. É hoje que a esperança nos enche, o que nos faz crer. A esperança nos leva a orar, a esperança nos leva a crer na palavra. O profeta diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É hoje que eu preciso da esperança. Hoje eu preciso de esperança para crer que o amanhã vai chegar. Como nós ministramos aqui, posso crer no amanhã, mas eu preciso crer no amanhã hoje. Porque eu preciso viver esse dia, eu preciso viver esse momento, eu preciso vencer essa batalha, eu preciso enfrentar esse inimigo, eu preciso me levantar nesse tempo. Paulo diz: e a paciência, a esperança e a esperança, e a experiência, a esperança. A paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Ele diz: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, ele diz, porque o que alguém vê, como esperará? Esperança é hoje quando não vemos. Esperança é hoje quando não está diante dos nossos olhos. E é por isso que quando nós falamos de esperança, a esperança hoje é o tempo. O salmista diz: agora pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Cristo é a nossa esperança. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Ora, Paulo diz: o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em fé, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito. Esperança é uma virtude do Espírito. Sustenta-me conforme a Tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança, diz o salmista no Salmo 119, 116. E qualquer que nele tenha esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, João nos diz. Provérbios diz: porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Paulo diz aos Romanos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A esperança produz alegria. Alguns estão entristecidos, alguns estão acuados, alguns estão depressivos, alguns estão desesperançados. E a esperança produz alegria. Paulo diz: a esperança dos justos é a alegria. Há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. A esperança diz quem nós somos. A esperança tem a ver com aquilo que nós fomos chamados, com a nossa vocação como igreja.
Alegrai-vos na esperança, Paulo diz. Sede pacientes. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. A esperança do justo é alegria. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel, Hebreus 10, 23 diz, é aquele que nos prometeu. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Não abra sua boca, não saia aos gritos, não desespere. Não seja um profeta do caos. Aguarde em silêncio, porque o que te prometeu. Retenha a sua confissão de esperança. Reter é não perder, é não deixar ir embora, porque aquele que te prometeu, aquele que me prometeu, Ele é fiel. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Acalma seu coração. Talvez seu coração esteja gritando, sem esperança. Calma seu coração. Por tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, porque pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. As Escrituras estão nos consolando. As Escrituras estão nos consolando. Deus está tendo paciência literalmente conosco e está nos consolando para que nós tenhamos esperança. Confie nas Escrituras, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Quando encerrar aqui, nós temos uma esperança de vida eterna. Fé, esperança. Paulo, escrevendo aos nossos irmãos em Corinto, quando ele fala de um caminho mais excelente, ele usa essa terceira virtude de uma igreja que sabe lidar com suas demandas, com suas tribulações, com suas dores, com suas batalhas. Ele diz que há um caminho sobremodo excelente. E quando ele fala sobre esse amor que vem de Deus, ele diz, sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, que diz respeito ao nosso passado, aos fundamentos dos quais nós estamos estabelecidos. Não estou falando de fé para ter, fé para crer. Confiança, fé como fundamento. Ele diz a fé, a esperança, que nos alegra hoje, porque ela nos diz que haverá um amanhã em Deus. E ele encerra dizendo no capítulo 13 de 1 Coríntios, o amor. E o maior deles, ele diz, é o amor. João, o apóstolo, na sua carta, ele diz que Deus é amor. A palavra diz que Deus amou de tal maneira. Gosto de pensar que João procurava uma forma de falar como Deus amava. João pensou em vários tipos, nuances, formas de amor. E João encontrou uma forma de dizer, porque ele não encontrou uma forma de comparar o amor de Deus. Ele disse, porque Deus amou de tal maneira. Porque o amor diz respeito ao nosso futuro. Se a fé diz respeito ao nosso passado, a esperança é o nosso presente, o nosso futuro, meu futuro, seu futuro está em Deus. O futuro da igreja está em Deus. E é por isso que a igreja foi fundamentada nele, vive nele e caminha para ele. E Deus estabeleceu isso, e a igreja não cessará, não deixará de existir, ainda que um dia não se reúna nos templos, ainda que um dia não possa ser
uma instituição reconhecida pelos homens. Ela sempre será a igreja, porque ela caminha, o futuro da igreja está em Deus. O futuro da igreja não depende de uma pandemia, de uma epidemia, de uma guerra, de um decreto. O futuro da igreja não depende disso. Eu estou falando de igreja, de mim, de você. O amor. Amar ao Senhor. Andar com Ele. Quero orar com você. Abençoar seu coração e a sua vida. Declarar o cuidado de Deus sobre você nesses dias que nós temos vivido. E pense. E deixe o Espírito ministrar o seu coração. Você, igreja, é indestrutível. Pense em quantos inimigos a igreja teve ao longo da história. A igreja é indestrutível. Eu quero orar com você. Deus, nós agradecemos ao Senhor pela igreja aqui reunida. Reunida aqui neste ambiente onde nós preparamos para servir aos irmãos. Servir aos irmãos através da adoração, das canções. E servir aos irmãos através da palavra. Deus, nós adoramos o Senhor porque nós somos a igreja. Uma igreja indestrutível, uma igreja inabalável, uma igreja firmada sobre a rocha, uma igreja que decretos humanos, uma igreja que pandemias, sejam de onde elas vierem, uma igreja sobre a qual perseguição e qualquer outra coisa não pode destruir. Em uma humanidade que por vezes passa por processos de ameaça de extinção, o Senhor plantou nessa humanidade, nesse tempo, no meio dessa existência, um povo indestrutível. Porque como nós temos dito aqui, Senhor, a igreja é que consegue fazer os céus dialogar com a terra e vice-versa. A igreja liga no céu, a igreja liga a terra e o céu. E a igreja foge de todos os padrões, porque a igreja tem Jesus como seu Senhor e nele está fundamentada. Por isso nós, Deus, abençoamos essa noite a igreja reunida em cada casa, a igreja reunida, Senhor, em cada lar, a igreja que inclui os pais, os filhos, a igreja, Senhor, que está reunida na nossa casa. E nós te agradecemos, Senhor, porque em meio a tudo isso, nós entendemos que não somos as vítimas de nenhum processo estabelecido no planeta. Nós somos Nós queremos agradecer a você por ter participado conosco desse culto, desse tempo de adoração ao Senhor. Agradecendo aos irmãos que nos serviram aqui com canções, nos serviram com a logística. E que Deus abençoe a sua vida. E nunca se esqueçam, você é a igreja, você é indestrutível, você tem um propósito, Deus tem um propósito. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Siga-nos nas nossas redes sociais e aguarde, nós estaremos comunicando a você as nossas novas lives, os novos tempos em que nós estaremos reunidos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.